Olha só, nossa produção preparou uma linha do tempo com os penteados que marcaram algumas décadas. A gente vai ver na tela, relembrar, e o Karnal e a Gabi podem me interromper aqui para a gente lembrar um pouquinho. No início do século passado, nos anos 10, muitas mulheres adotavam o estilo bob, o cabelo curto com as mechas onduladas. E aí, nos anos 20, o penteado tinha um lenço, uma faixa, as mulheres também usavam o cabelo mais curto. Pouco antes da década de 30, a quebra da Bolsa de Nova York teve impacto pelo mundo. Isso trouxe um ar mais conservador para o estilo de vida nos anos seguintes. Até influenciou o corte de cabelo dos homens também, com pouco volume. Nos anos 40, as mulheres lançavam mão do penteado que destacava as ondas mais definidas. Aí a década de 50 foi um período de inovação nos produtos de cosméticos. As pessoas começaram a usar gel, tintura para compor ali o penteado, o cabelo. A geração de 60 apostava no volume e aí teve a moda da franja. O Black Power ganhou popularidade nos anos 70. A Angela Davis, a ativista americana, por exemplo, era um símbolo do orgulho negro. Na década de 80, o efeito frisado nos fios virou uma tendência. Aí, nos anos 90, os penteados ficaram mais diversos, mais ousados. Um dos cortes que marcou a geração é da Rachel, de Friends. Realmente, lembro bem disso. Mais recentemente, nos anos 2000, teve o estilo emo. Quem lembra do estilo emo? Influenciou muitos jovens, que é o cabelo médio liso com a franja. Peraí, que você eu vou usou? fazer. Você teve sua fase emo? Pode ser? Vamos. É meio? Peraí, não, precisa mais, calma. É, você Fazer tem que uma puxar. cara emotiva e sofrida. Aqui, assim. Emotiva e sofrida. Deixa eu ver, você ficou bonita aí. O que você tá rindo na minha cara? Eu não daria uma boa. Tem que vestir mais escuro, tem que ser mais Faz o emotivo. seu, Karnal. Faz o Eu vou seu. fazer assim um pouquinho emo. Karnal, falei certinho a linha do tempo? Sim, naturalmente nós nos concentramos nas transformações no Ocidente, ou seja, Europa e América. Nós ignoramos as relações de cabelo na África, que são completamente diferentes, e na Ásia, a maior parte da humanidade. Mas vale para as nossas referências aqui, como o cabelo, por exemplo, implicava no século XVIII peruca, como implicava penteados extremamente elaborados, inclusive no Baixo Império Romano, às vezes apontados nos livros como sinais de decadência do Império, quando os cabelos lisos da época da República passaram a ser cada vez mais profissionais e elaborados. Mas, na verdade, o cabelo é sempre simbólico. Então, duas questões muito importantes que as mulheres têm que entender. A gente não nota quando vocês cortam 2 milímetros, então não causem esse pavor. Você viu o que eu fiz no cabelo? Cortei 2 milímetros. A gente não nota, a gente não tem uma régua. É muito difícil. As outras mulheres têm um treino para isso. Mas causa um pavor quando qualquer pessoa me diz: você viu o que eu fiz no cabelo? Você pintou? Não, você fez isso. Ai, eu diria mais que isso. Pouco importa se a outra pessoa viu o que você fez no cabelo. Importa se você chegou em casa e achou bonito. É verdade. Você tá se olhando aqui, E quando eu era adolescente, eu vi uma palestra de um judeu ortodoxo que veio com os caixinhos, peiot, em hebraico, e aí eu perguntei para ele me disse que tem uma passagem, Levítico 19, depois eu fui procurar, e ele disse, brincando, que Deus puxaria no juízo final pelos caixinhos. E eu fiquei imaginando, que bom, eu tinha um cabelo liso e comprido, então hoje eu suponho o seguinte: por onde Deus vai me puxar, né? Se tiver que puxar pelos peiotes que eu não tenho, né? Será que eu vou escorregar? Tá aí. Uma questão, eu não consigo responder essa pergunta, Gabi, depois você tenta. Vamos continuar nossa conversa aqui hoje, vamos falar, né, sobre assumir o volume do cabelo cacheado, do cabelo crespo. Não é só uma questão de estilo, mas também de identidade. A gente conversou com o modelo Matheus Pasquarelli. Ele diz por que o cabelo também é um símbolo de resistência. Olha só. Quando me perguntam o que o meu cabelo significa para mim, eu sempre digo que é absolutamente tudo. O meu cabelo, ele me traz força, ele traz a identidade que eu sou hoje em dia. Inclusive, eu costumo chamar ele sempre de coroa, porque realmente ele trouxe a identidade do Matheus e ele me fez me reconhecer a pessoa que eu sou hoje. Eu costumo dizer que o nosso cabelo também é um símbolo de resistência, porque através dele a gente encontra a nossa originalidade, inclusive os nossos traços, as nossas texturas, diz muito sobre a nossa cultura e sobre o que é nosso, o que nasceu com a gente, a forma que nós fomos desenhados, nós fomos criados. Então a nossa textura capilar diz muito sobre quem nós somos.
mas também dizer que nós somos diversos e também livres para usar o nosso cabelo da forma que a gente quiser. Inclusive hoje estou de tranças e assim a gente vai vivendo nessa mudança constante. O nosso cabelo crespo, ele dá diversas formas e diversas possibilidades para a gente se reconhecer e se enxergar de diversos tipos. Reconhecer o meu cabelo e o processo de aceitação foi bem longo, porque eu nunca tinha visto o formato do meu cabelo, eu não tinha ideia de como ele era, porque para minha mãe e para os mais antigos, cabelo de homem negro tinha que sempre raspar, sempre carequinha, e através disso eu não tinha a possibilidade de conhecê-lo. E por isso que esse processo, e por isso que a aceitação me fez assim me moldar a pessoa que eu sou hoje e trazer essa força, e entender o quão foi importante esse processo para mim. Matheus, muito especial te ouvir. Eu achei forte quando ele diz: eu não sabia como o meu cabelo era. E aí ele diz também que ele descobriu ali várias possibilidades, que ele pode usar o cabelo do jeito que ele quiser. A gente viu nas imagens ali várias fotos do Matheus. Inclusive, Matheus, tem muita gente apaixonada por você aqui nos bastidores. Só queria dizer, não sei assim, né? Deixar essa informação aí com de você, repente, com a galera. pós-pandemia, o coração aqui um pouquinho, entendeu? Difícil. Mas é muito interessante ele falar sobre: eu não sabia como o meu cabelo era. Eu descobri como o meu cabelo é e descobri que eu posso usar o meu cabelo do jeito que eu quiser. E ele falar nesse processo de descoberta e de afirmação da própria identidade, o que conversa com aquilo que a gente comentou quando eu estava falando aqui, conversando sobre a fala do Celso Camura. Então, por que a mãe dele e os mais antigos, e isso vem da fala dele, dizer que o cabelo do homem negro tinha que ser sempre um cabelo raspado? Por que a mulher negra, e eu conheço histórias de várias mulheres negras que já compartilharam um processo, inclusive de muita dor durante a infância e juventude, para alisar o cabelo, porque o mundo mostrava que o cabelo liso era o cabelo bonito. Então, o quão relevante é esse movimento que se fortalece a partir dos anos 70 de afirmação dessa identidade negra, mostrando o que antes era, enfim, dito que deveria ser escondido, porque não era bonito, porque era feio, porque era classificado de maneiras pejorativas. Então, esse processo de se conhecer, se entender e conseguir afirmar a própria identidade é fundamental, e é fundamental que outras pessoas vejam o Matheus. E vejam, enfim, homens e mulheres negros orgulhosos dos seus cabelos e se conscientizem, aí muito importante também na fala do Matheus, da possibilidade. Porque a gente dizer que o Matheus usar o cabelo dele, crespo, do jeito que ele gosta, é um ato de afirmação da identidade, significa que essa é a identidade dele. A gente precisa tomar cuidado para não adotar uma postura de imposição de um tipo de conduta. Não é porque a gente fala da força desse movimento de afirmação da identidade negra e do cabelo crespo, que a gente está dizendo que todo mundo tem que usar o mesmo cabelo. Todo mundo é livre para usar o seu cabelo da forma que quiser.